Bem-vindo a mais um episódio do About Data, o podcast oficial do Zorro Analytics. Esse episódio do About Data foi gravado em parceria com a comunidade Data Hackers. Olá, para você que está aqui ouvindo a gente está aqui no podcast About Data, do Zorro Analytics, que em parceria com a comunidade Data Hackers, a gente vai conversar com os executivos aqui no evento AI Data Leaders e, obviamente, que eu estou aqui sentada com a ilustre Rosane, que é CDAO da Mil, né? E aí, Rosane? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, muito bacana essa iniciativa e bem diferente para um tipo de evento como esse, né? Exatamente. E conta pra gente aqui, já pra gente poder abrir essa discussão, né? Você falou que é um pouco diferente, a gente está num evento aqui considerado para um foco mais executivo, né? Sobre a sua jornada hoje como CDAO, o que é ser CDAO e como foi sua jornada na Mil? Bom, eu trabalho com dados já, eu brinco desde que eu nasci, né? Eu fui estagiária de uma telecom quando eu estava na faculdade e desde então eu só trabalho com dados e a minha carreira foi crescendo na área de dados. Então, eu praticamente passei por todas as posições, desde desenvolvedor, analista de negócios, parte de visualização, modelos também de machine learning. Na época, a gente chamava de data mining, né? Há muito tempo atrás. Então, isso foi uma carreira, uma ascensão natural, né? Eu ter hoje essa posição de CDO. É uma posição muito nova, né? Não, ela não existia, eu acho que há 5 anos atrás, principalmente no Brasil. Exato. E ela veio muito para colaborar com a jornada de data driven das empresas, né? Hoje eu acho que viver sem dados não é possível e não aproveitar os milhões de dados que a gente produz nas empresas pode fazer com que a sua empresa, inclusive, deixe de existir. Então, eu acho que vem muito disso. A saúde, eu acho que ela tem muito benefício com isso, né? Por isso que eu fui convidado, inclusive, a estruturar a área de dados da Mil, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão na saúde hoje vieram de outras indústrias, Exatamente. né? Eu não sei se você tem percebido isso. E o que a gente tenta hoje é trazer coisas que já foram muito bem testadas em outras indústrias para serem aplicadas na saúde e a saúde também conseguir ter esses resultados fantásticos, por exemplo, que a manufatura hoje tem e que a indústria tem. Exatamente. E é por isso que a gente também está aqui hoje, junto com a Rosane, para entender esse impacto dessas análises, né? Principalmente dentro dessa indústria da saúde como um todo, né? Principalmente para esse time, nessa gestão desses dados que acontece. E eu quero também entender, já aproveitando essa sua jornada, né? Você falou sobre assumir esse cargo, que ainda aqui no Brasil é um cargo muito novo. Como que foi esse processo? Você recebeu esse título, podemos dizer assim, né? Para algo que ainda muitos profissionais que estão numa camada ainda decisora e que vão chegar nessa faixa de direção. Como que foi para você lidar com isso? Já existia isso? Foi algo que foi criado para você? Como que foi isso? Na realidade, esse cargo não existia e essa diretoria de dados ela não existia dentro da Mil. O que existia era um time pequeno de Business Intelligence. Eu acho que a Mil sempre trabalhou com dados, mas não necessariamente trabalhando de uma forma otimizada, né? Tinha muitas coisas manuais, muito trabalho em silos, que é comum realmente quando você não tem uma área que consegue responder às diferentes questões e diferentes necessidades. Mas o bom é que eles enxergaram isso há 3 anos e eu fui convidada a pegar esse desafio e topei. Morrendo de medo, né? Porque era a primeira vez que eu estava na saúde, mas eu adoro um desafio assim e topei a jornada. Então a gente dividiu essa jornada em algumas etapas, né? Aham. Primeira coisa que a gente precisou de fazer foi trabalhar com as plataformas. Elas estavam totalmente desatualizadas, não respondiam às performances da alta volumetria de dados na saúde. Então a gente fez um grande investimento de estruturar a plataforma de dados e criar um foundation, né, um data foundation, que pudesse elevar o nível realmente do uso do dado na saúde. Hoje a gente está conseguindo fazer muita coisa porque a gente realmente gastou esse tempo trabalhando no foundation, o que é migrar para a nuvem, organizar esse dado numa outra estrutura, conseguir implementar processo de data quality, de governança, de controle de acessos, de segurança, que antigamente eram um pouco truncados, né? Primeira etapa.
A segunda etapa que nós fizemos foi muito trabalhar com use cases que teriam impacto. Então, o que bancou toda essa jornada da estruturação foram os cases de negócio. Eu nunca cheguei lá pedindo dinheiro, eu quero migrar o dado para a nuvem. Não, eu pegava e falava assim, qual que é a sua maior dor? E através dessa dor, assim, a gente financiava a estruturação do... E é muito difícil, né, a gente vender para outras áreas e para outras pessoas algo que ainda não existe, né? Você que já passou por outras empresas, possivelmente deve ter sentido um pouco nessa dor, né, de cada empresa, cada corporação tem ali uma necessidade muito específica, né? E você deve ter passado por isso, né? Eu passei, aí eu tive que pedir ajuda, né? Eu fui fazer uma pós de gestão de estratégica de empresas de saúde no Einstein. Por nós, a gente tem que pegar uma referência muito boa, né? Que é brasileira, Que legal. porque o contexto de saúde do Brasil é muito diferente Aham. do resto do mundo, né? E aí foi muito bom, porque me ajudou realmente a fazer as perguntas certas. Aham. Eu acho que isso é muito importante para a gente que está nesse nível também de gestão da área de dados, aprender muito sobre o negócio. Para você realmente ter penetração nas áreas, você conseguir ter conversas e participar da criação das soluções, Aham. né? E não necessariamente só executar alguma coisa que foi pensado por alguém de negócio que não necessariamente entende da tecnologia que está por Que trás, legal. né? Eu acho que foi uma coisa diferente também que... E uma coisa que eu gostaria que você também comentasse, porque o evento aqui tem 2 dias, né? E a gente participou de um painel e eu te fiz uma pergunta ali relacionada sobre um desafio que você teve e você contou sobre a sua chegada na Milk, que você chegou no meio de uma integração. Então, eu gostei muito dessa história, eu queria que você compartilhasse aqui com a gente, falando sobre esse desafio que você teve, até mesmo de uma experiência que você passou em outro lugar e quando você chegou, você falou, parem as máquinas para que isso acontecesse. Na realidade, quando eu fui convidada lá a assumir essa área e criar essa área de diretoria, o business case já tinha sido aprovado anteriormente, né? E foi aprovado com premissas muito erradas, assim, erradas no sentido da execução do case, e não necessariamente o case. O case sim fazia todo sentido, montar uma área, modernizar a plataforma, etc. Mas o planejamento da execução foi muito errado, porque era um planejamento de copiar e colar, né? Lift and shift, que a gente fala, e que realmente não tinha sentido algum. Eu estava saindo de uma tecnologia super velha, com um approach antigo, né? E achava que copiar e colar aquilo ia dar certo numa plataforma nova, em nuvem, que tem tantas outras possibilidades. E aí eu fiz parar tudo, falei, não, Olha. para, não é assim que se faz. A gente já tentou fazer isso no passado e não deu certo. Só fez a gente gerar um monte de débito técnico, gastar Você muito chegou mais no momento dinheiro, certo, literalmente, Eu acho que né? foi uma sorte, porque Olha. senão a gente teria muito mais trabalho de levantar esse jumbo, né? Essa coisa enorme que é o dado na saúde, né? Com essa complexidade toda e essa volumetria. Eu brinco que a primeira vez que realmente eu trabalhei com Big Data foi agora na saúde. E Olha, todas as minhas experiências anteriores que a gente achava que tinha muito dado, né? nem imagina, Entendeu? Nada. não tinha visto nada, né? Exatamente. E trabalhar com dados da saúde tem um impacto gigantesco na nossa sociedade, né? Então eu imagino que até o tempo, muitas vezes, de processamento e trabalho desse dado deve ser diferente até mesmo do que você já viu no mercado ou de empresas que você já passou durante todos esses anos, né? Qual que é esse aprendizado que você tem nesse quesito? Então, eu acho que a saúde, ela tem alguns desafios enormes que a gente fala que é da interoperabilidade, né? Até ontem a gente teve um fórum aqui, uma palestra falando sobre isso. Porque na saúde a gente tem alguns tipos de interoperabilidade. A gente tem interoperabilidade semântica e a técnica. A técnica já está resolvido no sentido de ter a tecnologia, os padrões, a gente usa FHIR e tal. Mas a semântica é a grande dificuldade no Brasil. Por você não adotar os padrões que existem hoje, por exemplo, para resultados de exame, que existe LOIC, existe o próprio CID, que classifica as doenças, não necessariamente as pessoas usam aquele número de CID correto. Vamos dar um exemplo aqui, né? Às vezes você entra num pronto-socorro, a pessoa põe um CID lá de um resfriado. Aí você é internado que você está com uma pneumonia e ninguém vai lá e atualiza aquilo lá. Então você não consegue ter uma jornada consistente daquele paciente naquilo. E tem um outro problema gravíssimo que é o prontuário eletrônico, né? Quem nunca foi no médico que ele escrevia as coisas numa fichinha
de É, papel. mão, Isso exatamente. é muito comum no Brasil ainda hoje, entendeu? Ainda mais, acho que em algumas regiões também, né? Em algumas regiões, Sistema público exatamente. de saúde deve passar muito por isso. Mas do sistema público, a gente tem uma ótima notícia. Em julho, a ministra lá da Saúde já teve esse pronunciamento em que o prontuário eletrônico do SUS vai ser obrigatoriamente eletrônico Olha, e disponível para todas as unidades da saúde do Brasil. Isso vai mudar a história nossa da saúde. Isso é tão poderoso, aham, porque se ele conectado com a saúde suplementar, né, tipo a gente que suplementa essa saúde pública, aham, ela ganha uma fortaleza enorme na entrega do cuidado para aquele paciente. aham. Porque você consegue saber a história pregressa praticamente toda daquele paciente. Que hoje a dificuldade que o médico tem também é a gente chega com uma enfermidade para ser tratada e ele não tem histórico nenhum. Olha, Então não há muito inteligência difícil. artificial que resolva isso. Exato. E às vezes as informações que existem, existe uma baixa qualidade, né? Então acho que o desafio que a gente tem na saúde hoje, que eu acho que as nossas posições elas ajudam, é como você pode criar ferramentas e meios para, primeiro, conseguir interoperar essas informações e conseguir capturar esse dado com alta qualidade. E pegando um gancho sobre isso que você falou, né, sobre essa questão da imputação desses dados, dessas informações, a gente não ter esse histórico, eu que acabo também conversando com muitos executivos dentro da área de dados e que estão em outras empresas, né, vem nos últimos anos aí esse movimento de letramento de dados, não sei se isso é o que vai resolver tudo, porque são várias lacunas pré-existentes e eu imagino que para vocês dentro da área da saúde que precisa ter esses dados de maneira correta e assertiva, começa não só onde esses dados estão armazenados, mas principalmente quem está colocando e imputando esses dados. Como que é esse desafio para vocês e vocês já enxergam algumas formas de melhorar esse processo? Então, pelo que eu vi assim, na saúde, a gente tem algumas coisas que são importantes nesse letramento, né? Primeiro, o entendimento dos processos, na verdade, onde esses dados estão inseridos. Onde eles são criados, onde eles são utilizados, onde eles são atualizados. Isso é muito importante. Então, a gente tem feito lá na Mil o que a gente chama de Data Day. Dependendo do tema, a gente usa um nome. Em que a gente chama os usuários daquelas informações, a gente explica os datasets, como que eles podem usar essas informações, que tipo de pergunta que eles podem responder. Porque hoje a gente consegue trabalhar com áreas que são mais integradas e que usam a mesma informação, mas em contextos diferentes. Então, explicar o processo, desde onde essa informação nasce, como que ela se combina com outros processos, etc., tem dado um resultado muito interessante. Inclusive de não retrabalho, a gente tem diminuído enormemente pedidos de extrações, por exemplo, de dados, né, que era bem comum para estudos e tal. Hoje as pessoas conseguem usar esses datasets de forma melhor. Outra coisa nas ferramentas, né? Há 3 anos eu estou trazendo um monte de ferramenta nova, em nuvem, etc. Se a gente não treina, o que acontece? Extrações, Excel, análises, reclamação de que o meu computador não roda as coisas, etc, né? Então eu sempre Falei no meu computador. brinco, pessoal, venha para a nuvem, né? Saia desse lugar que você está na terra, venha para a nuvem. Muito para as pessoas também terem curiosidade de aprender as novas ferramentas. Porque é o que a gente ouve mais nesse evento, né? Quem não aprender IA, quem não aprender ferramentas para trabalhar com alto volume, etc., vai estar fora do mercado. Então, o que eu tenho muito falado para as pessoas é aprenda agora. A empresa está te dando essa oportunidade de você aprender. Que lugar que você pode ter tudo aqui, né? O case, essa volumetria enorme, a ferramenta, etc. Então, se permita mudar de fase, né? De evoluir realmente para usar essas ferramentas. Então, a gente está muito nessa linha. Fazendo muito por assunto, com grupos funcionais e técnicos sempre juntos, um ajudando o outro, tanto o funcional ajudando o time técnico, como o técnico ajudando o funcional, para a gente conseguir seguir junto. Hoje a gente vê muito mais essa junção natural. Antes Exatamente. era meio obrigatória, né? Agora não, eles já conversam entre si, entendeu? Tipo, meio que se confunde. Às vezes eu nem sei se a pessoa é do meu time ou não, sabe? Olha. Ah, não, ele é do negócio. Nossa, você tá fazendo... Mas isso É ótimo. eu vou nossa, acho que eu vou roubar ele pra cá. Eu falei, não, deixa ele lá. Isso é um sonho para muita gente, viu? Deixa lá que é melhor.
E aí, com relação a isso, né, é o melhor dos mundos, assim, acho que todo diretor, principalmente, tem esse sonho de ver essa interconexão entre essas áreas, né. Hoje para você isso é um grande desafio? Essa relação que se relaciona entre essa integração dessas áreas e até mesmo a gestão dessas pessoas que estão aí nesse processo? Então, sempre tem um desafio, principalmente quando a gente recebe pessoas novas que chegaram na equipe e tal. A gente teve uma situação recente em que a gente teve uma grande demanda para construir o nosso command center lá de hospitais, né? E o que que a gente fez? Nós mostramos para esse novo time que nós poderíamos ser grandes parceiros e acelerar essa jornada deles. E foi incrível, porque eles eram acostumados a fazer sozinhos na outra empresa, e aí realmente a experiência não era boa, porque eles tinham um trabalho enorme com coisas manuais, com extração de dados, e quando eles chegaram aqui, a gente realmente fez a parceria, mostrando que o produto de dados é seu, mas eu posso te ajudar com esses ingredientes, com essas ferramentas. Eu não tinha interesse ou a vaidade ou etc. Eu sempre falo isso para o meu time, de criar o produto, etc. Nós não somos médicos, né? Mas a gente pode ajudar muito esses médicos e as pessoas que sempre trabalham numa operação tão complexa que é a da saúde a ir mais rápido. Então isso a gente experimentou e faz pouco tempo, tá? 2 meses, etc. O que eles criaram foi incrível. Eu olho assim e falo assim, nossa, que legal, sabe? Que bacana. A gente não conseguiria sozinhos, sem essa área funcional, com apetite, sabendo o que quer, mas também acelerado pela gente. Porque se não existisse essa minha área também, eles iam demorar muito mais tempo para conseguir criar esse command center que eles criaram agora para essa nova gestão. E no início desse papo que a gente iniciou aqui, você comentou que, primeiramente, lá atrás você foi atrás de alguns cases, né? Até mesmo para entender e te suportar ali, até mesmo nessa ideia de ter essa integração, né, com o time em lugares que você passou, até mesmo na própria Amil, você deve passar por isso ainda hoje. Mas hoje vocês têm algum case assim muito emblemático, alguma situação muito emblemática assim que para você falou assim, é por isso que eu tô aqui? Olha, eu tenho na minha carreira, assim, eu tenho vários cases, né? Mas eu acho que o que fez eu pensar que eu estava na era do BI, que eu precisava mudar para Big Data, foi uma experiência que eu estava em Londres, né, morando lá e vim para o Brasil e ninguém falava sobre isso. Isso me incomodou muito. Foi como assim, né? Era 2012, mais ou menos, 2013, e a gente já vendo o mercado europeu e o americano se movimentar para pensar sobre como lidar com volumetria e o baixo custo que isso tinha na época. E aqui no Brasil a gente não, a gente ainda pagando muito caro pela tecnologia, tendo que agregar os dados para conseguir fazer alguma coisa, era um movimento totalmente ao contrário. Aham. E aí foi um anti-case, né? O fato daqui não tá tendo case. Eu comecei a ficar muito curiosa. E passaram alguns anos, uns 2 anos, eu vi o case do Luiza Labs. Olha. E eles foram pioneiros aqui também. É um case lindo que você vê, transformou, né, todo o Magazine Luiza no que é hoje, né? Aham. E eu vi o Fernando Trajano na época falando e o CTO deles. Eu falei, gente, eles estavam muito pequenos ainda, mas eu vi que aquilo lá poderia ficar muito grande. E eu entendi que a Só gente te tem. interrompendo um Não, pouquinho, tudo bem. você que falar sobre essa questão de venha para o cloud, né? No final do ano passado, eles têm essa proposta que está, acho que em andamento agora em 2024, de ter a primeira cloud do Brasil, né? É, não, eu vi, eles estavam no Web Summit. Inclusive com um propósito muito inclusivo de ter cloud para pequenos e médios varejistas, que Exatamente. hoje não conseguem ter acesso a essas grandes players, muito pelo custo também, né? Então eu acho que é fantástica a jornada. E aquilo foi um case que realmente falou, não, eu tenho que estar nesse lugar, eu quero estar nesse lugar inovador e em vanguarda. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Eu estava na minha empresa anterior, né, na BAT, e a gente criou um Innovation Lab lá, que foi transformador, inclusive, para dentro da BAT, Olha. que foi uma semente plantada aqui no Brasil, que virou depois toda a estratégia que escalou Data Analytics no hub que foi criado na Malásia e que depois a gente espalhou para o mundo. E eu fiquei muito tempo sendo esse agente de mudança nos países. Que legal. Eu ia para o Canadá,
Argentina, Chile, Europa, África, montando essas células de Data e Analytics e fazia a mesma jornada. Chegava lá, Olha. construía, modernizava as plataformas, criava os métodos, etc. Então, quando eu vim para mim, eu já tinha feito isso algumas vezes fora. Foi muito legal fazer dentro do Brasil também. Então, um grande case inspirador eu acho que foi o do Lisa Labs. Eu adoro, eu acho a trajetória deles uma consistência. Quem não conhece, eu acho que valeria a pena porque é 100% brasileiro. E agora eu fiquei curiosa para saber o que te incomoda hoje. Eu acho que hoje o que me incomoda ainda é, vou falar na saúde, tá? Aham. Eu acho que realmente ainda a falta de visibilidade das pessoas que capturam o dado, da importância que ele tem na jornada inteira. Mas aí eu também fico pensando, é culpa de quem captura dos processos que estão inseridos na jornada desta pessoa, que também são muito desafiadores. Vamos fazer um exemplo aqui, né? Você está num hospital, a sala de espera é lotada e você tem que preencher um cadastro de um paciente. Qual que é a prioridade? O atendimento do paciente ou o cadastro? Então você tem a prioridade de atendimento. Então como que a gente poderia acelerar então nessa jornada com a inteligência artificial, com as conexões, né, que a gente tem hoje com as diferentes APIs que fornecem dados, etc, para você acelerar essa jornada? Então a gente também tem que pensar no processo, né, de evoluir os processos da ponta. Então isso ainda hoje me incomoda, de não fazer tanto parte da agenda ainda, às vezes por prioridade mesmo, tá? Porque tem muita coisa a se fazer na saúde, mas isso impacta bastante a jornada como um todo. E você imagina que possa existir um futuro nessa gestão? Porque a cada momento a gente vai falar de tecnologia, hoje é inteligência artificial, daqui a um tempo a gente vai focar mais em computação quântica, não sei se vocês já olham para isso, ou outras tecnologias que acabam surgindo aí a cada dia, principalmente dentro da nossa área, que impacta todo o mercado. Mas a gente tem essa questão que são as pessoas, né? E você também, como uma mulher inspiradora para muitas outras mulheres, o que você imagina de futuro nessa gestão? E até mesmo eu imagino que durante esse processo, dessa longa jornada que você teve dentro da área, não só de dados, mas de outras empresas, o que você imagina nesse futuro de gestão, quando a gente fala sobre tecnologias e pessoas? Eu vejo sempre com muita abundância. Olha, Eu acho que se a gente realmente conseguir usar a nossa voz e usar a tecnologia para alcançar o máximo de pessoas possíveis, eu acho que isso é fantástico. Há algum tempo, assim, há algum tempo mesmo, eu li aquele livro do CIO da Intel e ele falava o tanto que a vida dele mudou quando foi criado o e-mail. Que ele parou de viajar, e eu nunca tinha pensado sobre isso, que ele parou de viajar para os diferentes países para fazer reunião com os times dele, e ele simplesmente mandava um e-mail e ele conseguia alcançar o máximo de pessoas possíveis. Hoje essa tecnologia ela precisa ser usada para isso também, para compartilhar conhecimento, não só para gerar os conhecimentos, né, e a generativa e tal, mas o nosso conhecimento que a gente adquire com toda essa experiência, né, de ser humano, das inter-relações que a gente tem, né, tanto com a tecnologia, mas com o ser humano, ele precisa ser compartilhado. Olha o que a gente está fazendo aqui agora, né? Olha quantas pessoas vão ter oportunidade de ouvir as nossas experiências por aí. Isso não seria possível antigamente. Então eu sempre vejo com abundância. A gente não pode ir contra, né? A gente tem que realmente conseguir usar isso para escalar, né? Então, falando, né, de mulheres também na jornada, né? Isso serve também para a gente encontrar as mulheres que estão por aí sem voz, é isso. né? Eu acho que a tecnologia ela também vem para isso. Onde vocês estão, né? Que nós estamos aqui, então chegue a nós, porque a gente já está em algum lugar, né? Então acho que a tecnologia também ela traz isso, ela traz a possibilidade de você sair do escuro, né? Exato. Não sei se tem sentido. Super entendo. E é muito engraçado porque há uns 7 anos atrás, quando eu iniciei minha jornada numa transição de carreira para a área de tecnologia, né? Eu era operadora de caixa com uma criança de 9 meses debaixo do braço. Eu só tinha uma criança, uma faculdade e um sonho.
E aí eu comecei a entrar dentro das comunidades de tecnologia para conhecer um pouco mais sobre esse universo, porque eu não tinha condições na época, porque eu vim da roça, de pagar uma faculdade, e eu fui entrando dentro da área dentro das comunidades de tecnologia. E os primeiros eventos que eu participava, a gente não tinha muitas mulheres como a gente vê hoje. Então, hoje a gente está aqui principalmente no AI Data Leaders, e você que também participa do conselho do próprio evento, que tinha como premissa trazer mais mulheres, porque a gente tem pesquisas que mostram que mulheres dentro de conselhos, o número ainda é menor. A gente tem a pesquisa State of Data que mostra que nós, mulheres, dentro da área de dados, somos 24%, e em cargos de gestão e liderança somos 18%, né? É bem baixo mesmo. menos de um quarto, né? Considerando a nossa população brasileira como um todo. Então, eu super entendo a sua fala, porque nós duas mulheres, está aqui falando sobre tecnologia em um evento de liderança. É diferente, né? Já é muito diferente, né? Em pleno século XXI. Então, eu queria que também você falasse um pouco mais de coisas que você viu nessa evolução, né? Como essa mulher que inspirou outras mulheres e que utiliza hoje a tecnologia como uma forma de aumentar essa voz e dar visibilidade às outras mulheres. O que você vem vendo aí dos últimos tempos como iniciativas que possam promover outras mulheres dentro dessas frentes? Então, eu acho que a primeira coisa que quem senta num nível como nós precisamos nos conectar com as comunidades que ajudam outras mulheres. É uma obrigação. A gente tem que fazer isso. Por quê? Porque foi muito difícil para a gente chegar aqui. Então, por que não facilitar, né, essa ascensão, né? Ensinando, conectando com as ferramentas, etc. Eu, por exemplo, eu participo de uma comunidade chamada T200, que é uma comunidade que o propósito dela é realmente elevar a maioria das mulheres o máximo possível a C-Level. Então isso é muito interessante, é uma comunidade internacional, até convido vocês a darem uma olhada, t200.org. Mas o tema da diversidade eu sempre trabalho há muito tempo. Eu sempre me incomodou isso. Quando eu cheguei, por exemplo, na Mil, eu fui a primeira diretora mulher, não existia ninguém. Aí as mulheres que estavam lá me buscaram, falaram, não, vamos começar a fazer alguma coisa aqui dentro. Aí a gente começou a criar um grupo chamado Mulheres na TI, onde quando eu cheguei a gente tinha 24% de mulheres, a gente conseguiu subir para 29%. Inclusive saímos até no relatório de ESG da empresa, a gente conseguiu subir 6% em gerentes, né, na quantidade que a gente tinha. Eu consegui, por exemplo, no meu time na época, promover a primeira mulher a gerente sênior. E é uma jornada difícil mesmo, porque por alguma, né, pela toda a nossa cultura, principalmente no Brasil, né, o patriarcado, tudo que a gente escuta, a gente reage de forma diferente a várias situações, né? Vou dar exemplos, por exemplo, vagas que eram divulgadas internamente. Os homens recebiam de alguma forma aquelas vagas e se aplicavam, e as mulheres não se aplicavam às vagas, porque nunca se sentiam prontas para, né? Acessos a treinamentos, de alguma forma elas não conseguiam ter acesso àqueles treinamentos que os próprios fornecedores às vezes nos davam, assim, né? A gente começou a divulgar e trazer isso para elas. Olha, tem isso disponível, tem isso, vamos fazer e tal, tal, tal. Pequenas coisas que a gente pode fazer na empresa que a gente trabalha, que muda totalmente o cenário, a ponto de, nesses encontros, a gente começou a fazer só com mulheres, os homens quiseram participar, e a gente teve coordenadores abrindo vagas afirmativas nos times deles. Então, para mim, assim, é de arrepiar, sabe? O quanto também a gente incluir o homem na jornada é importante. Porque eles que contratam hoje, eles que estão buscando as pessoas, eles que promovem a maioria, porque eles ocupam os maiores lugares. Então, é uma causa de todos nós. Exatamente. Então, eu acho importante a gente, no nosso nível, sim, pegar a causa, mas também estruturar como que você faz essa jornada dentro da empresa. Qualquer coisa que você fizer vai ter muito respaldo. Que legal. Esses dias até me perguntaram, né, por que que hoje eu tô dentro de uma comunidade de tecnologia que não é exclusiva para mulheres, né? E eu lembro que o que eu respondi para a pessoa que me perguntou é que eu sei que o meu impacto seria muito maior
em uma comunidade que não fosse extremamente exclusiva para mulheres. E hoje tendo o Data Hackers, para mim é mais que um agradecimento à minha jornada, né? E eu até falo para outras pessoas, né, que como eu fui operadora de caixa, né, toda vez que eu estou de frente de uma câmera ou de um painel, toda vez que eu sento, a sensação que eu tenho é quantas operadoras de caixa ainda não chegaram aqui. E se eu pudesse esse canal, essa ponte de abertura para que mais pessoas possam vir, eu vou fazer o que tem que ser feito. Então, ouvindo tua história, assim, ouvindo todo esse contexto que você faz, e a gente aqui no evento também, as pessoas como falam de você, é muito mais que inspirador. Então eu queria te dar uns parabéns quanto a isso, porque eu imagino que faz parte da sua jornada como pessoa. Você também veio ali do Realmente interior, é um né? valor que é uma missão, na verdade, né? Que eu tenho comigo e tomara que eu consiga ter mais adeptos, né? Nessa caminhada, né? Que legal. Mas eu não podia não falar com você sem a gente entrar nesse assunto, assim. Então, obrigada, assim mesmo, assim. Se outras pessoas não puderam ainda ter a oportunidade de falar, obrigada por você compartilhar tanto do seu aprendizado com tanta gente. Pra gente É um prazer, assim, eu acho que a gente tem que compartilhar mesmo, né? Experiências e encontrar pessoas no caminho que também têm valores parecidos, né? Porque a gente se fortalece, né? Isso eu acho que é o conceito de comunidade também, né? Exato. Nós juntos chegamos a algum lugar, sozinho é muito difícil, né? É, Acho que a comunidade ela vem, eu acho que você deve estar sentindo isso no Data Hackers, né? exatamente. Não é só sobre tecnologia, né? Exato. É É isso. muito sobre o ser humano inserido naquele contexto, né? Exatamente. Com todas as dificuldades, todos os desafios que a gente tem na área de TI, né? Pandemia nos desafiou muito. Muito. A gente trabalhou muito, né? Para Imagina na área da transformar o mundo a saúde. ser digital, a se comunicar. Então, eu acho que a comunidade ela apoia um ao outro, uma rede de apoio, né? Que legal, que bacana. E aí, tem alguma história, assim, olhando para essa, essa parte mais analítica, que a gente olha para esses times que estão ali na operação, principalmente da área da saúde, que foi muito emblemática, assim, para você e que você leva como aprendizado e você gostaria de compartilhar? Você comentou um pouquinho sobre essa questão do processo de integração, quando você chegou na Mil, você falou, parem as máquinas e vamos lá. Mas tem algum aprendizado que você gostaria de colocar para alguém que está dentro trabalhando na área da saúde, que é um ambiente complexo, muitas das vezes, né? Tem algum aprendizado? Eu queria compartilhar uma experiência também um pouco recente, que é o quanto é importante a área de dados ter no time de dados um time multifuncional. Olha, Nós estamos migrando aí, né, a nossa plataforma, já tem uma jornada de quase 3 anos. Acho que já tem 3 anos e pouco. E sempre a área hospitalar sempre foi muito difícil, porque o time nosso era um time que tinha bastante experiência já em trabalhar com as pessoas que usavam né, dados de hospitais, mas não necessariamente tinham conhecimento médico. essa... E aí eu descobri lá na Mil um médico, que eu falo que o médico e cientista e louco todo mundo tem um pouco, ele é as três coisas, e eu consegui trazer ele para o meu time. E está sendo fantástica a jornada, porque ele traz todo um aporte médico, mais uma experiência em trabalhar com dados gigantesca, gosta de programar, tem experiência, tem as perguntas corretas e ajuda muito o time a entender também o que é importante, o que não é importante, vai por esse lado, vai pelo outro. Então, acho que a saúde, os times de dados, a gente tem que ter muito cuidado para não ser prepotente, para achar que sabe tudo. Porque a saúde ela é complexa. Ela precisa muito desse conhecimento funcional, né? Só o conhecimento técnico de plataforma ele não é suficiente. Já em outras indústrias, eu acho que alguns processos a gente consegue só com o time técnico levar, né? Tipo um financeiro, né? Pô, a teoria de finanças, um DRE, etc. É comum em todos os lugares. As contas são sabidas, né? Conta de mais e menos. Já na saúde não é assim. Não é linear, entendeu? Os cenários são totalmente diferentes. Então, ter alguém assim que possa te ajudar a ter esse olhar empático, né? Eu acho que faz muita diferença.
Vocês utilizam muito estudos assim da área da saúde que compõem o time de dados? Como que funciona isso? Utiliza muito, desculpa. Vou perguntar de novo. Vocês usam algum dado, alguma pesquisa relacionado à saúde que foge da questão técnica, né? Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei em uma consultoria que era de oncologia. E eles tinham alguns desafios, eles queriam fazer um projeto em específico olhando para a parte de análise dessas doenças que aconteciam. Só que tem determinadas doenças que teoricamente têm uma certa, qual que seria a palavra? Peculiaridade, né? Então, vocês hoje utilizam algum estudo? Porque você acabou de comentar essa questão de vocês terem um profissional que veio da área da saúde, né? E que consegue enriquecer ali todo esse tratamento e que está, acho que talvez fazendo até essa migração de carreira. Mas vocês utilizam hoje estudos? Como que funciona esse processo? A gente tem uma área lá na minha chamada gestão de valor em saúde. E para mim são todos cientistas. Eles é que não sabem ainda que são cientistas de dados. E que sim, usam muito dado divulgado pela ANS. Eles estudam muitos artigos. Eu lembro que eu cheguei lá e veio um dos médicos com um artigo, assim, a gente tem que implementar um modelo desse. Meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Quero um modelo de outpatient baseado não sei o quê, para a gente tentar descobrir se aquele paciente vai virar uma complexidade maior, a gente consiga tratar ele antes para ele não piorar. Olha, Para a gente conseguir ter uma linha de cuidado diferente, uma atenção diferente. Então, sim, usa. O médico é muito estudioso. Isso eu aprendi também. O quanto eles usam, o quanto eles estudam, o quanto eles estão atentos ao que está acontecendo. Isso é muito bacana, né? A ciência ajudando nós, os seres humanos, a sair do outro lado. E aí o que a gente traz para eles de diferente é, e se você cruzar com dados do IBGE? Ó, e se você cruzar com dados de população daquela região? olha, Coisas que outras indústrias já usam, às vezes muito para vender, né? exato. E a gente pode usar aqui para outra coisa, Olha, para ajudar realmente, por exemplo, estudos, né? Nossa, vamos entender onde moram as pessoas que são atendidas por esse hospital? A gente às vezes vê que elas se deslocam muito para ter aquele atendimento naquele lugar. Então você imagina, nossa, então elas trabalham nesse lugar, não necessariamente elas moram. Então tem que ter um outro cuidado também com essas pessoas, né? Então é interessante isso. O que a gente faz é ajudá-los também a não só usar dados de saúde, mas outros dados que possam enriquecer aí essas análises, né? E isso vem, por exemplo, esses dias a gente discutindo, aí teve uma ideia, pô, a gente não pode usar dados meteorológicos, né? aham. Ah, você começa tendo inverno, a probabilidade de chuva, etc, mais resfriado, mais isso, mais aquilo. E quer dizer que não é um dado que não tem nada a ver com saúde, né? Então, sim, usamos. O que a gente está tentando fazer é usar mais dados que não tem a ver com saúde para enriquecer as análises, né? E que eu acho que isso vai mudar o jogo para todo mundo, né? Exatamente. Já. Hoje no Brasil a gente ainda não tem uma regulamentação que regulamenta hoje a questão do uso da inteligência artificial, principalmente de alguns modelos. E vocês, como você mencionou, vocês trabalham com dados muito sensíveis, né? É um desafio essa questão da ética, política, compliance. Vocês têm barreiras como Eu com acho isso? que e é por isso que eu acho que hoje na saúde são poucas as empresas que realmente estão muito mais avançadas, né, no uso da inteligência artificial. Porque a gente precisa esperar um pouco para saber o que vai acontecer. E também o impacto que você pode ter de uma decisão errada de um modelo, alguma coisa na ponta, é muito grande. Então hoje eu vejo na saúde usar IA muito mais em processos operacionais, por exemplo, de fraude e etc., do que realmente na ponta, no cuidado. Pelo risco que se tem hoje com essas questões éticas e também do resultado daquilo. Agora a gente teve o boom da IA generativa. Tudo bem, mas a generativa ela vem ainda como assistente, não como tomador de decisão. Então isso ainda é diferente. Eu realmente enriquecer um conhecimento, colocar um agente na mão de um médico, ou de um enfermeiro, etc. Hoje em dia, pô, muito interessante. Mas machine learning, etc., ali na ponta, eu acho que ainda não está tão acelerado como
uma empresa de vendas, etc. Muito, acho que também por isso, tá? Que legal. E aí, conta pra gente aqui coisas que hoje você sabe, estando nessa posição dentro da área da saúde, que você acredita que todo mundo deveria saber. Nossa, essa é difícil, hein? Ah, sabia. Sabia, né? Pegadinha, né? Bom, o que eu sei hoje que todo mundo deveria saber, né? Saúde realmente é complexo, não é simples. Saúde, você tem que ter muita empatia. Não é só uma questão de dados, né? Mas muito questão de processos. Eu acho que o dado te ajuda, mas a interação humana ainda, a empatia com aquele paciente, com aquele cidadão que está ali, com aquele ser humano, Exato. ela é insubstituível. Né, insubstituível. Ainda, né? Eu acho que pode ser que em algum momento a gente viu aí nas palestras que a gente tem até psicólogo hoje, né? Com IA e etc. Mas eu acho que com enfermidades, né, crônicos, etc., eu acho que o ser humano ainda tá muito ali. A gente pode ajudar, né? Ajudar, sempre ser o assistente ali, né? Mas eu acho que isso que eu descobri na saúde, que era novo para mim, eu achei que fosse ser um pouco mais fácil, né? Não, eu chego lá, arrumo uma casa, tal, pá, pá. Não é assim, né? Cada dia eu aprendo que cada cenário ele é diferente, ele é importante, a gente precisa ser cuidadoso, não tomar inferências, né, muito rápidas assim, né? É o mundo que vive de testar a hipótese. Aí que eu entendi a importância realmente de estatística, né? Aqui realmente são hipóteses, né? Ó, esse é o momento dos estatísticos, hein? Estatísticos. Porque a gente tem a pesquisa State of Data, né? E a gente tem até uma brincadeirinha que surge até mesmo na própria comunidade como um todo, né? Que você vira cientista, você fica ali e estuda os estudos, você vai para as empresas, você fica ali escovando o bit, né? E poucas são as pessoas que acabam defendendo estudos estatísticos, né? Não, é essencial, entendeu? Essencial. Na verdade, a saúde sempre usou muito estatística, né? Práticas lideradas em evidência, né? Baseadas em evidências. É muito assim, né? Vendo o Covid, a gente foi pegando estatística para tentar acelerar a vacina e tal. Só que nós, técnicos, tivemos aquela velha aula de estatística e a gente sempre se perguntou onde eu vou usar isso, né? Hoje eu falo, nossa, ainda bem que eu estudei um pouquinho sobre isso, porque hoje eu E só qual que é a falo sua em hipótese. formação? Bom, minha formação é em ciência da computação. E E aí, quando eu estava nesse meu período de estágio e etc., fazendo data mining, a empresa nos incentivou a fazer uma pós em estatística olha, de 1 ano. Duríssima, matemática, nossa. onde eu vou usar isso? Onde eu vou usar isso, a gente usava lá para entender um pouco, né, dos modelos e tal, mas a gente era muito imaturo. Depois disso, quando eu fui para consultoria e depois voltei de novo para o mundo corporativo, eu fiz um MBA em gestão de negócios, porque eu queria entender como que funcionava uma empresa como um todo, né? Eu tinha muito uma experiência de telecom e depois de consultoria, aí fiz esse MBA. E aí depois, em 2015, quando eu fiquei incomodada com essa história do Big Data, a gente teve uma primeira turma lá no Rio de MBA de Big Data, eu fui dessa primeira turma. Falo que a gente fazia raiz lá, não tinha essa molezinha que tem hoje, tem interfaces bonitas, não era tudo ali, ó. E recentemente eu fiz essa pós de gestão de saúde. Então todos os meus movimentos de estudo foram muito baseados nos lugares em que eu estava, nas posições que eu tinha assumido, para realmente conseguir fazer melhor, assim, sabe? Entender melhor daquele domínio, daquela situação. Então todos os movimentos foram assim, foram crescendo. Então minha formação era uma formação também E a gente não para, né? não para. Eu acho que eu vou fazer umas 3, 4, sei lá, pós Olha. ainda, sei lá o quê, entendeu? Fora os cursos que eu faço por aí, né? Exatamente. Mas formais, assim, são essas 4, 5, sei lá. Ai, que bacana. Então anotaram aí, né? Como se você chegar na carreira de CDAO, né? Se fosse fácil assim, né? É muito engraçado porque não é Mas igual pra dependendo todo como mundo, você né? lida também, acaba sendo natural, né? Isso pra mim não é sacrificante, né? O estudar, o ler bastante, o fazer muita troca, o compartilhar. E toda vez que você compartilha, você aprende um monte também com as perguntas que são feitas, né? Você desperta uma curiosidade, nossa, não tinha pensado sobre isso, peraí, vou ler um pouco mais.
participar de fóruns como esses, né? Eu tenho uma lista de coisas ainda aqui para buscar mais detalhes. Então, eu sempre penso que a gente tem uma caixa de ferramentas, né? Quando a gente começa lá no estagiário, eles te dão um martelinho, uma chavinha de fenda e tal. E no final você tem um monte de coisas. Mas não joga o martelo e a chave de fenda fora, porque muitas vezes você vai usar essa simples mesmo para resolver as coisas. A vida é assim, vai adquirindo ferramentas, vai colocando lá na bolsa. Uma hora você vai usar. Você acredita que, pra gente já encerrando, eu vou pedir para você deixar uma palavra final, assim, imaginando que talvez essa entrevista possa literalmente impactar outras gerações, né? Porque além do uso da tecnologia, eu acredito que eu que tenho um filho de 10 anos, eu falo que tudo que eu faço hoje são materiais que ele pode consultar daqui a 20, 30 anos, né? E deixo na lembrança e a memória um pouco do meu impacto que eu acabo fazendo na sociedade. Mas antes de você falar sobre esse desfecho, essa mensagem final que você pode deixar aí para novas gerações que estão por vir também, né? Principalmente a do meu filho, né? Vai aprender muito. O que você enxerga hoje, assim, na sua posição, assim, que foi uma das suas maiores conquistas? Maiores conquistas hoje, assim, nessa atual posição, é ter conseguido fazer uma upskill do meu time, eles entenderem que realmente tinham muitas coisas acontecendo fora daquela caixa, eles evoluírem e a gente abrir espaços para que outros chegassem. Eu acho que foram as pessoas, na verdade, porque a tecnologia você vai comprar sempre. O dado ele vai ser produzido o tempo inteiro. Então, se você não consegue trazer as pessoas para a transformação, a jornada não valeu a pena. Porque você simplesmente entrou no supermercado e comprou meia dúzia de coisas. Então, acho que isso é o mais importante até agora nessa jornada atual. Ter conseguido sensibilizar muitas pessoas, ter formado várias pessoas e ainda estou nessa jornada, né? De fazer com que as pessoas realmente vejam tudo que está acontecendo como, igual a gente já falou, abundância. Como oportunidade, não como uma escassez, vai faltar trabalho, Não, pelo contrário. É o contrário, você vai ser acelerado, você vai conseguir fazer coisas, né, melhores e vai até sobrar mais tempo para você. Exatamente. Para você ter uma Concordo qualidade de plenamente. vida melhor também. Se permita, né, parar de fazer algumas coisas e automatizar algumas coisas para você também curtir o mundo aí fora, né? Conseguir cuidar da família um pouco, essas coisas. Então, eu acho que o meu maior feito está sendo isso. E sabe o que eu percebo também, você falando isso? Estava até conversando aqui com as pessoas do evento e me perguntaram assim, Monique, como que eu faço para fazer determinada coisa e tudo mais? E as pessoas pararam no como. E elas esqueceram de se perguntar o que elas querem fazer e para quem elas querem fazer. E o porquê, né? E o porquê elas querem fazer aquilo. Porque como você vai realizar isso, na área de tecnologia principalmente, é muito simples, né? A gente tem uma série de soluções, uma série de plataformas, a gente tem um mundo em abundância realmente para poder fazer algo nesse sentido. Então, com a tua fala é muito doido, né? Porque parece tão simples, mas as pessoas ainda, parece que a gente está acelerando na tecnologia e estamos retrocedendo no fator humano, né? Exatamente. Lembra um pouco do Simon Sinek, né, Zara? Exato. Comece sempre pelo porquê, né? Há anos eu dei esse livro pro meu sobrinho, falei assim, olha, leia isso, você está começando uma carreira agora, você tem que saber isso desde já. Olha, Porque eu demorei muito a saber. fica aí a dica, viu? Fica a dica. E aí hoje todos os meus use cases, eu faço um one page, e se a pessoa que está pedindo, ela não responde o porquê, o que, Tô chocada. a gente não leva. E a gente não faz um monte de coisa, porque as pessoas não conseguem saber o porquê que elas estão pedindo aquilo. Está sendo fantástico isso. Que legal. A gente prioriza já simplesmente respondendo por que a gente quer alguma coisa, por que precisa, por que isso, por que aquilo. É muito poderoso isso. Uma dica aí para quem está ouvindo. Leiam um livro que é muito bom. Tem vídeos também no YouTube para quem não gosta de ler muito. Agora chegou esse momento onde você vai poder falar com esse ouvinte, ou quem nos vê nesse exato momento, ou quem sabe para futuras gerações,
Meu filho principalmente vai ouvir e ver esse podcast que eu vou passar para ele com 10 anos de idade. Então, qual que é a mensagem final que a Rosane gostaria de deixar para a humanidade? A gente ontem teve uma palestra bastante inspiradora sobre propósito. E eu vim para a saúde exatamente por causa de propósito. Há algum tempo eu comecei a estudar Future Studies, que eles falam, né, futurismo e tal. E uma das coisas que me chamou a atenção é que no futuro a saúde ela seria o número um em demandas para a nossa área, primeiro, Olha, em problemas da humanidade, do ser humano em geral. E eu pensei, é nesse lugar aqui que eu quero estar, desde já. Porque se eu estou pensando no futuro, eu tenho que já fazer alguma coisa no presente. exatamente. Então, o que eu queria falar para vocês é realmente pense no seu propósito, no que ontem eles falando assim, no que mais te incomoda hoje, e tente estar nesse lugar que te incomoda, tente transformar esse lugar. Então, hoje eu estou na saúde muito para tentar transformar isso e conseguir fazer um futuro melhor, né? O futuro melhor na saúde aqui nossa, de repente no Brasil, de repente no mundo. Uma gota que você fizer aqui, ela reverbera Exatamente. pelo mundo inteiro, né? A gente não precisa ter limite, né? Exato. Então a minha mensagem é isso, é tente estar nesse lugar do propósito. Que aí a jornada, ela é muito natural, ela não te cansa, né? Ela não fica sacrificante. Você está ali porque você quer, porque você acredita. Então acho que isso é super atemporal, né? Ela não está ligada muito à tecnologia, mas está ligado a você, assim, né? Imagina, eu tô cada vez mais apaixonada pela sua jornada, porque eu acredito que nada é por acaso nessa vida, as coisas acontecem como elas têm que acontecer. E você falando sobre isso, eu sempre falo para as pessoas que eu não sei aonde eu vou chegar, mas eu sei onde eu quero estar. Exatamente. E é uma decisão presente. É uma decisão presente. Eu aprendi isso também. Eu aprendi isso de que a sua carreira é você que toma conta, não é a empresa. Exatamente. Foi a primeira vez que eu tentei fazer uma mentoria, quando ele me perguntou: o que você quer ser daqui 5 anos? Eu buguei, assim. Falei, meu Deus, eu nunca pensei sobre isso. Eu não estou pensando o que eu estou fazendo agora, imagina o que é há 5 anos. E aí eu não me sai isso da minha cabeça, desde então. E aí foi por isso que eu também quis estudar coisas que eram como é que a gente estuda o futuro, o que existe hoje para nos ajudar a pensar no futuro, né? Aí você vai conhecendo, tem um monte de gente pensando sobre isso, só que a gente não tem acesso a isso porque a gente não está aberto a essa escuta. Eu só falo do presente, aí os algoritmos só me colocam coisas do presente. Olha, Não é assim, é isso, Ana. Você é influenciado pelo que você faz hoje. Quando você começa a interessar por outras coisas, você começa a se pensar no que a ONU está fazendo, quais são os grandes problemas da humanidade, quais são os objetivos que a gente tem que ter, né, cumpridos e sanados aí para a gente conseguir sobreviver enquanto raça humana. Então, ver o que você busca, aí chega, né? Aí vai é chegando. isso mesmo. É isso mesmo. Olha, eu literalmente estou muito feliz por estar aqui com você. Passou rápido, né? Muito rápido. E para mim é um presente estar aqui com você. Ah, eu que agradeço. Literalmente. Eu que agradeço. Eu achei fantástico aqui o evento, a gente ter se conectado. Porque eu ouço pra caramba o podcast. Eu só ouvia Olha. podcasts em inglês, né? Uma das coisas que me perguntaram aqui antes do evento, né? Como que eu me atualizava, eu falei assim, olha, eu me atualizo muito com livros, mas com podcasts. E aí, várias pessoas me mandaram, qual que é o podcast que você está ouvindo? Nossa, aí eu mandei, ó, de saúde é esse, aí eu mandei o de vocês. Que legal. Foi uma história engraçada, é isso que eu até tinha esquecido, me lembrei agora. Então é muito poderoso, né? Hoje eu vou no carro, vou ouvindo o podcast, volto. Então achei muito legal conectar com vocês, que espero contribuir também. Se Com puder, certeza. tentar. A gente vai super te chamar para próximas. E tem uma coisa legal sobre o podcast que a gente, nas semanas atrás, a gente lançou um podcast que a gente fez, o primeiro podcast dublado por inteligência artificial. Eu ouvi, foi muito legal. Muito legal. E o mais bacana é que Foi engraçado, né? Porque vocês experimentando assim, foi tão muito. engraçado, eu adorei. isso mostra também o poder da tecnologia que a gente estava mencionando aqui. Inclusivo, né? Inclusive. Você colocar alguém de um outro país, Exatamente. eu achei muito bacana. Então, e daqui é só o começo, a gente só tem um ponto de partida, né? Muito bom, e parabéns, viu, pela jornada de vocês. Tá muito bacana, muito bonito.
Obrigada pela companhia, obrigada mesmo, viu? Beijo para vocês todos. Obrigado. Bom, agora a gente vai se despedir. Óbvio que tem outros podcasts aqui para você acompanhar, tanto na comunidade Data Hackers, como aqui com os Zoho Analytics. E aí a gente se encontra nos próximos episódios. Segue a gente lá. Não esquece de compartilhar aí com toda a sua área de dados, para que a gente possa cada vez mais democratizar não só esses conteúdos, mas principalmente para que a gente seja a diferença na vida de outras pessoas. E antes de a gente despedir, onde a gente encontra você, Rosane? Bom, vocês me encontram no LinkedIn, Rosane Ricciardi, e por aí, nos eventos, e alguma roda de violão, que eu adoro tocar violão. Então, se vocês forem para o Rio, eu sempre estou numa roda de chorinho, é por aí. Onde os humanos estão. Onde os humanos estão. E assim a gente encerra esse episódio. Até mais. Tchau, tchau. Esse episódio do About Data foi gravado em parceria com a comunidade Data Hackers.